Fala galera, tudo bem? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Léo, faço trade esportivo nas minhas horas vagas e hoje eu vou trazer mais um exemplo de trade esportivo na prática para nós analisarmos juntos. O jogo que eu trago de exemplo é do Porto contra o Boa Vista pelo Campeonato Português que ocorreu na semana passada. Eu vou mostrar para vocês quando que eu fecho a entrada que eu fiz em Vovô, quais são os critérios que me fazem fechar uma entrada no Vovô. Às vezes, na hora da gente fazer a entrada, o cenário tá bom, o cenário tá suave, tá bacana, mas passa alguns minutos depois o cenário muda e aí a gente começa a correr mais risco do que o normal de tomar um gol contra a posição. Eu vou mostrar para vocês em que situações eu acabo fechando minha posição para eliminar o risco de fechar a posição futuramente em red. Tá beleza? Vamos acompanhar no vídeo. Galera, antes de começar a soltar o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. O canal começou há pouco tempo, já tem quase 400 inscritos. Conto com o apoio de vocês para o canal continuar crescendo. Quero agradecer aqui aos quase 400 inscritos que estão dando uma moral aí desde o início, principalmente os primeiros inscritos, né? Que a gente sabe que canal quando é pequeno, os primeiros inscritos ali são os mais importantes, porque tem gente muito fácil entrar no canal que já tem vários milhões de inscritos, mas quando o canal é pequeno, a galera que se inscreveu desde o início são a galera que realmente dá moral, gostam ali do trabalho, gostam do conteúdo. E eu sempre vou estar trazendo aqui conteúdo de trade esportivo na prática. O jogo rolando, o mercado aqui aberto na mesma tela do jogo, mod movimentando, a estratégia. Eu vou comentar qual estratégia que eu estou operando e qual a minha leitura de jogo, quais são os critérios que me fazem entrar, que me fazem sair, tudo que acontece na hora da gente fazer o trade esportivo na prática ali, na hora da gente colocar o dinheiro, fechar ali a posição, tirar o dinheiro. Eu sempre vou estar trazendo algo relativo a isso. Então, se vocês querem um pouco de trade esportivo na prática, além da teoria, que teoria a gente tem muito, teoria a gente precisa da teoria, não descarta a teoria, a gente tem que ler, aprender, ouvir alguém falar. Eu já ouvi Netuno e Tel falar, eu tenho várias frases deles na cabeça e isso ajuda demais a conta, até na hora da gente estar fazendo o trade ali ao vivo. Mas o trade esportivo na prática, na tela, principalmente para quem está começando, ou para quem às vezes já está na caminhada, mas não cooperou uma determinada estratégia e quer ver como é que ela funciona mais ou menos. Se inscreva no canal, a gente sempre vai estar aí trazendo algo relativo de interessante ao trade esportivo, tá beleza? Então vamos aqui sem perder muito tempo. O jogo aqui é o Porto contra o Boa Vista. O Porto fez 1-0, perto aqui dos 60 minutos do segundo tempo, como vocês estão vendo. Passou alguns minutos, o Porto teve uma expulsão, quase chegando ali aos 70 minutos, se não me engano foi aos 68, algo do tipo. E aí, depois dessa expulsão, eu acabei entrando no Lei Boa Vista, no Vovô em Lei Boa Vista, que estava perdendo de 1-0. Antes dessa expulsão, vocês podem ver aqui que até pelas odds correspondidas, como estava 11 contra 11, o Porto favorito, né, dentro de casa contra o Boa Vista, essa odd do Lei Boa Vista aos 70 minutos estava lá, já estava quase batendo 200. Com a expulsão do jogador do Porto, ela veio aqui, parou na casa dos 30 e veio subindo pouco a pouco. E na hora que eu fiz a entrada, aqui vocês podem ver que eu já fiz a entrada. O jogo estava suave, o Porto estava controlando, o Porto estava tendo umas posses de bolas ofensivas interessantes, o Boa Vista não chegava muito. E essa odd de 40, esse Leia 40 aqui, paga uns 2% e meio, mais ou menos, se não me engano. E eu vi valor nessa odd mediante o que estava acontecendo no momento que eu fiz a entrada. Mas depois o jogo começou a virar, como vocês estão vendo aqui, aos 76 minutos, caminhando aí para os 77, 76,5. O Boa Vista começou a ter umas posses de bolas ofensivas perigosas e em sequência, né? Não era posse de bolas ofensivas assim aleatórias, né? E únicas. E depois de... E acontece às vezes é o quê? O time que você entrou em lei a ele, igual eu entrei aqui nesse caso no Vovô, em Lei Boa Vista, hora ou outra pode acontecer dele ter uma posse de bola ofensiva. Eu não creio que o time vai ficar 20 minutos sem ter. Se ficar 20 minutos sem ter, melhor ainda para nós que estamos em lei a ele. Mas uma hora ou outra vai acontecer e a gente tem que entender. Beleza, uma posse de bola ofensiva aqui aleatória, vamos dizer assim, única. Mas depois esse time começa a ter várias posses de bolas ofensivas em sequência. Teve uma, aí menos de um minuto tem outra, daqui a pouco menos de 2 minutos tem outra. Aí você vai vendo que o time, no caso o time favorito,
que é o caso aqui do Porto, não consegue mais chegar lá no ataque, não consegue segurar a bola no ataque, né? E aí a posição já começa a ficar um pouco ruim. Quando é uma posse de bola ofensiva do time que você está contra ele, mas é aquela posse de bola ofensiva meio que aleatória, ele tem uma posse de bola ofensiva aqui agora, daqui a pouco ele vai ter outra, daqui a 5 minutos, daqui a 4 minutos ele tem outra. Aí beleza, né? De 4 em 4, 5 em 5 minutos. Mas assim, várias posses de bolas ofensivas em sequência já me acende o alerta para fechar a posição. Aí vocês estão vendo que Boa Vista consegue, né, segurar a bola no ataque. O Porto todo recuado. O jogador mais avançado do Porto nesse momento é esse aqui que está no meio aqui. Se não me engano, ele é o Taremi. Boa Vista, lógico que a diferença de qualidade do Boa Vista para o Porto é muito grande, né? O Porto é o maior time, não é o maior time, né? De Portugal, tem o Benfica, ele sempre fica ali pau a pau com o Benfica. Mas tirando o Benfica e Porto, o resto está nas prateleiras bem abaixo, né, do restante do grupo lá. Então, Boa Vista é um time que, mesmo com um a mais, vai ter dificuldade às vezes, estava tendo dificuldades às vezes de segurar a bola no pé, de criar algo. E isso que me fez entrar no vovô em Lei Boa Vista, pagando ali 2,5% na odd 40. Vocês podem ver que o Porto recuperou a bola aqui e não conseguiu dar sequência com ela para o ataque. Tá o Boa Vista de novo, mantendo essa bola no campo de ataque. Aí é uma jogada de linha de fundo, onde o jogador levou para a linha de fundo para cruzar essa bola. Vocês podem ver que a odd tá subindo, entrei a 40, ela tá lá já na casa dos 60. Caminhando ali para os 79 minutos, 80. O Porto vai ter um tiro de meta aí a favor, se não me engano. E a odd vai subindo, mas por enquanto o Porto deixou de ter aquela posse de bola ofensiva, não consegue mais dar sequência, carregar a bola para o ataque para respirar um pouco. Boa Vista mantém essa posse de bola no campo de ataque, né? Sem até agora não gerou grande perigo. Mas vocês vão ver aí que já começa a ficar ruim a posição. Bateu o tiro de meta, não conseguiu segurar a bola aqui no ataque, e aí vão correr todo mundo para trás da linha da bola novamente. Não parou de ganhar com um homem a mais, com um homem a menos, você meio que fica difícil você ganhar a segunda bola e os rebotes, né? Apesar de aqui vocês podem ver que na onde a bola veio aqui nesse corte que o Pepe fez, tem 4 jogadores aqui do Porto praticamente para ganhar essa segunda bola e é somente 2 do Boa Vista. Mesmo assim, essa bola quase que fica com o Boa Vista, que perdeu, fez a falta, deu um respiro para o time do Porto. Então eu olho muito isso. Às vezes tem um time com um a menos e a gente tem que ficar ligado que esse time com um a menos, que ele teoricamente vai deixar de ganhar praticamente todos os rebotes, todas a segunda bola. E quando ele deixa de ganhar essa segunda bola, automaticamente o adversário que vai estar ganhando essa segunda bola vai ter mais volume de jogo, vai ter mais posse de bola, vai conseguir criar mais volume de jogo ofensivo. Aí o Porto já está sem a bola, né? Perdeu a bola muito rápido. Um chutão da defesa do Boa Vista, o jogador dominou no braço, a arbitragem pegou, e a odd está indo embora. Estamos aí para mais de 80 minutos e meio, quase chegando aos 81. Então, por enquanto, o que me incomodou aqui, além daquela posse de bola ofensiva do Boa Vista, mas porém eu chamo de ofensiva barra inofensiva, né, que não finalizou a gol, não gerou um escanteio nem nada. Por enquanto, a única coisa que está me incomodando nessa posição, por mais que a odd está subindo, por mais que já vai subindo, se eu fechar minha posição aqui, eu fecho no green, tá bacana. O que mais tem me incomodado até agora é o fato do Porto não ter conseguido segurar essa bola no ataque mais. Porque, Léo, mas tá com um a menos, como é que vai segurar a bola no ataque? Tá com um a menos, mas é o Porto, pô. Eu entrei porque ele estava conseguindo segurar. Eu não entrei pensando que ele ia segurar. Eu entrei porque ele estava conseguindo segurar e ele parou de segurar. Então isso já me acendeu o sinal de alerta. Já
comecei a desgostar da posição. E é o Porto, com 1 a menos, é um time que fisicamente, tecnicamente é muito melhor. O preparo físico desses times Porto e Benfica e Sporting em relação às outras equipes é totalmente diferente. Preparo físico, os jogadores, tecnicamente, os jogadores de Benfica, Porto e Sporting são melhores do que esses outros times do Campeonato Português. Então, por mais que esteja com 1 a menos, eu não sou muito de aceitar essa desculpa de que está com 1 a menos, tem que relevar. É lógico, vai ter aquele dia que nada funciona, né? Aí beleza, eu não vou teimar também com a posição. Mas aqui, quando eu entrei no Leia 40, eu entrei porque o Porto estava conseguindo segurar. Depois parou de conseguir. E aqui está um chute perigosíssimo que o atacante do Boa Vista conseguiu arrematar aí para o gol. A bola passou raspando na trave. E isso aqui já acendeu outro sinal amarelo. O primeiro que eu acabei de falar para vocês, que é o fato do Porto não estar conseguindo mais segurar a bola no pé, lá no ataque, né? Não consegue segurar a bola no ataque, nem na defesa. Parou de ter posse de bola, praticamente parou. Quando tem de segundos, 5 segundos, já perde. Boa Vista já tá com a bola no pé de novo. E isso, pessoal, é com esses critérios que eu estou mostrando para vocês aqui, para mim desgostar da entrada, vamos dizer assim, para mim achar que a entrada perdeu o valor. Aqui é porque o jogo tá com, vamos dizer assim, né, o Porto tá com 1 a menos, mas se tivesse acontecendo isso com 11 contra 11, mesma coisa. Qualquer jogo, aqui a gente tem que prestar atenção no cenário. É lógico que aqui tem um adendo de Porto tá com 1 a menos, mas vamos prestar atenção no cenário. Toda vez que vocês estiverem numa posição aberta no vovô e começa a acontecer isso aqui contra vocês, o time que vocês entraram em back, às vezes vocês entraram back, é um time que tá ganhando por 2 gols de diferença. E ele começou a ter esse tipo de comportamento, não segura mais a bola no ataque, começa a tomar algumas posses de bolas ofensivas perigosas, para fechar a posição, na minha opinião. Porque o risco está aumentando ali de você tomar o gol e a gente fica ali olhando só para onde a odd está indo e deixa de olhar para o jogo. Então, qualquer jogo, independente da camisa, o cenário mudou. Seu risco aumentou, a gente consegue perceber quando o risco aumenta ou não. Quem tá assistindo o jogo, ainda mais você colocou o dinheiro dentro do mercado, quando o jogo tá tranquilo, você tá tranquilo, velho. Você tá ali, você vê, pô, tô suave, tô sofrendo perigo nenhum, beleza, pá. Quando o jogo tá, fica difícil, quando o risco aumenta, você consegue perceber. Ó, meu risco aumentou, tô tomando muito ataque, o goleiro tá defendendo, já me salvou 2 vezes do Red, o zagueiro já me salvou mais uma vez do Red, tirou uma bola em cima da linha. Teve um quase penal, você consegue perceber, né? Igual esse chute aqui para fora o Porto já não estava conseguindo segurar a bola no ataque, que era o que eu, já tinha desgostado um pouco da posição. Eu entrei porque um dos motivos que eu entrei era esse. Depois começou a sofrer algumas posses ofensivas e depois já tomou esse chute aqui do Boa Vista, onde a bola passou rente à trave. E aqui na sequência, ele mal tinha acabado de sofrer aquele ataque, bateu o tiro de meta para ninguém, já veio o Boa Vista de novo. Com 2, 3 passes, o Boa Vista já está lá perto da área, em uma facilidade muito grande. Aí um chute de dentro da área, onde a bola passou perigosamente. Outra vez, rente à trave. Olha para vocês verem, o jogador dominou. Ou se vai no gol, era gol, porque o goleiro já estava vendido. E aí foi vamos dizer assim, a gota d'água para mim. Eu acabei fechando minha posição, vocês vão ver ali que eu só aguardo um pouco a substituição, que se não me engano vai ter 2 substituições aí. Mas como é do Boa Vista, foi rápida a substituição, não deu nem para hora de correr mais um pouco, mas eu vou fechar minha posição ali. Entrei a 40, tô fechando a 75. Já tô na contagem ali para fechar a posição. Fechei minha posição, beleza, perdeu o valor. Tô fora do mercado. Pode agora o Porto fazer 10 gols ou 1 gol. Pode fazer o que for. Se o Boa Vista fizer o gol também de empate, não tô no red mais. Esse aqui é meu Telegram, onde eu tinha comentado que vou explorar o vovô no jogo entre Porto e Boa Vista, em Lei Boa Vista. Eu comento às vezes alguma entrada que eu vou fazer.
E depois eu coloco lá o que eu fiz, se eu fechei, se eu fiquei até o final. Isso aqui é meu Telegram, eu vou deixar o link dele fixado aí nos comentários, para quem quiser entrar lá e ver como é que funciona. Não é canal de tips, eu não fico mandando tips, eu fico comentando o que eu estou vendo do jogo, qual a minha leitura que eu faço sobre o determinado jogo que eu decidi acompanhar. E aí eu comento o que eu vou fazer em determinado jogo, se for possível, né? Mas algumas vezes eu não comento, ou comento só quando é uma coisa assim mais tranquila, igual um vovô. Às vezes é um lay que eu vou fazendo um lay zebra no primeiro tempo. Eu comento antes do jogo, que a minha intenção é o lay zebra. Na hora do jogo eu só comento qual é a leitura que eu estou fazendo ali do jogo. Eu não coloco, tô entrando, eu tô saindo, porque é muito rápido. Às vezes a gente entra, passa 30 segundos, vai ter que sair, porque acabou de entrar e sofreu ali uma bola parada contra a posição, por exemplo, que é um dos critérios que eu fecho. E aí, às vezes, não dá tempo de ficar digitando isso. Então, ali, depois que eu fechei minha posição, coloquei fechei minha posição. Boa Vista chega com bastante perigo. Com bastante perigo. Nos últimos minutos. Porto com 1 a menos. Deve recuar. Se não me engano, eu falei que deve recuar mais ainda para esse final de jogo. Se não me engano, foi mais ou menos isso. Eu não me lembro bem. Deve recuar cada vez mais. E é isso. É o Porto do jeito que está aqui, o Boa Vista indo para cima, a tendência é recuar cada vez mais. Esse jogo terminou 1 a 0 Porto, mas aqui você fechou sua posição e o Porto não tomou o gol, beleza. Mas o que me manda eu fechar a posição não é o resultado final, é o que está acontecendo ali no momento, onde eu faço a entrada, depois vai caminhando, eu vou analisando como é que está a minha entrada, se está boa, se está ruim. A gente não pode fazer uma entrada e esquecer. A gente tem que ir analisando aquela entrada, o que está acontecendo, se a posição está boa, se está ruim. Durante o dinheiro, quando você está dentro do mercado, a análise continua, a leitura de jogo continua. Porque se você fizer a entrada e fechar o olho, cruzar os braços, e agora eu vou até o final, como se diz, a canoa começa a entrar água, você não pula, a canoa está entrando mais água, você não pula, daqui a pouco. Aí você pensa assim, Léo, mas você colocou R$ 694 quase dentro do mercado. Fechou essa posição só com R$ 7,90, R$ 7,76. Beleza, fechei minha posição com 7, uns quebradinhos, foi pouca coisa, até porque meu lay ali ia me pagar 2,5% no máximo ali se eu fico até o final. Mas eu vi que o jogo ficou ruim para mim, eu fechei e peguei o green que tava. Se eu não fecho e tomo o gol, em vez de eu fechar com 7,90, 7,76, eu ia fechar num head de 100, num head de 80, num head de 70. E eu fico bobo como é que tem gente que às vezes não quer fechar porque o green é pequeno, quer ficar até o final, assumindo risco atrás de risco, mas depois que toma o gol, fecha sem pestanejar num head grande. Num head assim, não grande em relação a stake, né? Porque se eu tomo um gol aqui, por exemplo, eu creio que o meu gol, pelo tempo que eu entrei, já estava ali depois, caminhando para os 80 minutos, meu head seria aqui de uns 10%, 15%. Mas, ou seja, se eu coloquei quase R$ 700, seria ali uns R$ 70. Mas é assim, como que a pessoa não teima em não fechar uma entrada que está ruim na posição, porque o green está pequeno, porque quer deixar correr mais um pouquinho para ver se pega um green maior, aí ela não fecha. Não fecha no 0 a 0, não fecha num green pequeno, mas quando toma o gol, como tá lá nos critérios dela, né? Fechar quando toma um gol contra a posição, ela vai e fecha assim, sem, vamos dizer assim, sem pensar, né? Mas aí, pô, eu não consigo entender por que a pessoa fecha a posição depois num head, depois de ter tomado um gol contra a posição, mas ela não consegue fechar quando essa posição tá ruim, mas ainda ela não tá naquele head, ela tá ali num pequeno green, no 0 a 0. É meio que psicológico isso. Beleza, galera? Pessoal, se gostaram do vídeo aí, se inscreva no canal. Só clicar nesse botão vermelho aí do lado, ou na minha carinha que vai aparecer aqui com os outros vídeos. Se quiser entrar aí nessas playlists, tem vários exemplos de outras estratégias que eu também opero aí no método de ciclos. E
A gente sempre vai estar trazendo algo de positivo aí, de interessante sobre o trade esportivo, tá beleza? Fica assim então, galera. Até o próximo vídeo e valeu!